Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Maicon Rodrigues. E hoje o vídeo vai ser para o quadro Milagre com Deus. E hoje estamos com a participação especial da nossa irmã Elisângela e nosso irmão Toninho. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Sejam bem-vindos. Sua esposa está aqui para poder contar para a gente como tudo aconteceu, como tudo, Deus proveu e cuidou dessa família. Esse irmão tomou 6 tiros, irmã? 6 tiros e hoje está vivo para a honra e glória do Senhor. Você vai ver que quando Deus tem uma obra na vida de alguém, agindo, Deus ninguém impedirá. Quando Deus guarda, Deus não deixa ninguém tocar a mão e Deus vai falar no seu coração poderosamente. Então, irmã Elisângela, como está você? Como está o irmão Toninho? Fale para nós como está o coração de vocês. Estamos bem, bastante nervoso, né, Toninho? É. Nós estamos aqui para falar do nosso grande Deus. Glória a então, Deus. para falar desse Deus tão maravilhoso, a gente tem que estar bem apto, né? Porque Ele é maravilhoso mesmo. É isso aí. Então, irmã, conta pra gente como que tudo aconteceu na vida do seu esposo, Fala pra gente, eu acredito que não foi uma fase fácil, Isso é um grande milagre, Isso. Você ouviu a notícia de um homem que tomou 6 tiros e tá vivo, Isso é pra honra e glória do Senhor, irmã? Glória a Deus. Como tudo aconteceu? Irmão, é impressionante o agir de Deus em nossas vidas. E às vezes a gente nem sabe como é o proceder da caminhada com Deus. E eu lembro que em 2019, assim que meu esposo viajou, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava trabalhando em Lagoa Santa e eu sonhei que eu tinha sido roubada. E quando eu estava ali com aquele ladrão tentando pegar minha bolsa, eu peguei a minha bolsa e saí correndo, ele atirou nas minhas costas. E nisso eu contei esse sonho lá em casa, para minha família. Mas antes desse sonho, eu tive um propósito no meu coração, que era de ver o meu esposo na casa de Deus, assim como os meus filhos, E Deus foi tão maravilhoso nessa caminhada que logo após esse sonho, começou já Deus trabalhar nas nossas vidas. Numa sexta-feira eu conversei com meu esposo e ele falou: eu estarei indo para um lugar que eu nunca fui e lá eu vou terminar um trabalho e assim que eu terminar esse trabalho eu tô indo para casa no domingo. Aí eu falei assim: está nas mãos de Deus e Deus está contigo. No sábado, só que já tinha passado o sonho, aí no sábado ele foi para esse lugar, nunca tinha ido. E quando foi de tarde, 4 horas, ele me ligou e falou assim: eu tô indo tomar um açaí, porque aqui faz muito calor, em Mato Grosso, em Cuiabá, que ele estava fazendo trabalho lá. Aí ele foi tomar esse açaí. E ele falou: à noite, assim que eu estiver indo descansar, eu te ligo de novo. E a gente ficou ali naquela expectativa, só que ele não ligou. Passou a noite inteira e ele não ligou. No domingo foi dia 12 de maio, dia das mães, em 2019, e ele não ligou. Eu senti um frio no meu coração, uma tristeza, eu não conseguia trabalhar. Eu só vivia chorando. Eu falei: alguma coisa aconteceu com meu esposo. Aí todo mundo ficava: como você sabe? Talvez perdeu o telefone. Não, aconteceu alguma coisa, eu tive o sonho. E nesse sonho que eu tive de tomar os tiros, foi aonde ele tomou os 6 tiros, lá em Cuiabá. Acharam ele na beira da estrada, quase morto. E levaram ele para o pronto-socorro. Lá, eles conseguiram localizar a empresa que ele estava trabalhando pelos documentos dele, pelas coisas que estavam com ele. E ele foi e conseguiu me achar. Agora, pensa, quando ele me achou, começou o processo. Sim. Começou o processo, eu tive que ir para Cuiabá, eu tive que estar lá com ele. Quando eu cheguei lá, ninguém sabia o que tinha acontecido, ele estava incubado. E eu conversava com ele, o médico falou assim: ele pode te ouvir, talvez ele pode te ouvir. Mas eu chegava lá chorando, lendo a palavra de Deus e falei: se o Senhor for comigo, eu irei, assim como Moisés disse. E eu fiquei lá com ele aquele tempo todo, irmão. E Deus tem cuidado de mim ali, uma terra que eu não conhecia.
Eu vivia andando para cima e para baixo como andarilha, porque eu estava sem lugar, eu estava sem rumo. Só que o Senhor, quando Ele tem o propósito, Ele dá a gente direção, dá a gente um rumo para a caminhada. Certo. Né? Amém. Então, nessa caminhada, eu conheci um hotel, chamava Pousada Cuiabá, onde está ali Eleni vai ouvir esse vídeo, e ela estava assim, cheia de dificuldades, cheia de lutas também. Então o Senhor me colocou ali, enquanto meu marido incubado, eu estava ali cuidando da Eleni, porque ela estava precisando dos meus cuidados, não como uma amiga, mas como uma serva do Senhor que foi ali levar a palavra de Deus. Então, nesse momento que Deus cuidava de Toninho lá no CTI, no UTI, né? Eu estava cuidando dessa mulher na pousada, eu comecei a ajudar ela, ajudar no processo, ensinar aquilo que eu sabia, porque eu trabalhei muito tempo no hotel. Então, nisso, o marido dela, os filhos dela, vendo aquilo, o Espírito Santo foi movendo aquela casa, aquela família. E Deus é tão maravilhoso que quando eu saí de lá, aquela causa, ela ia vender a pousada. E naquela causa que ela ia vender a pousada, ela já não vendeu mais. Eu lembro que eu estava já num parque sentada pensando, e quando eu estava lá sentada, o médico ligou no meu celular e disse: volta aqui correndo no pronto-socorro. Quando eu voltei lá no pronto-socorro, ele falou comigo assim: fiz de tudo, não tem jeito mais. O Antônio, ele tinha dado uma parada cardíaca e ele demorou a voltar. E quando o médico disse que ele tinha falecido, eu comecei a chorar. E aí eu falei com o Senhor me prometeu, através da minha sogra, que eu ia voltar com ele de mão dadas. E eu sei que o Senhor é Deus e as suas promessas não falham. O Senhor não mente. E assim vai acontecer. E naquele lamento, naquele choro, com a Bíblia aberta, molhando a Bíblia com as minhas lágrimas, ele voltou ao normal. Ele voltou a respirar. E o médico, o doutor Eduardo, eu lembro como hoje ele disse: vocês têm um secreto com Deus. Glória a Deus. Porque isso não é possível. Isso não é possível. E eu disse: Deus está aqui, doutor, em todos os momentos. Amém. O Senhor acreditando ou não, Deus está aqui. E nisso eu fiz oração para aquele pessoal que estava ali. E nessa mesma semana o Antônio ganhou alta. E a gente foi lá para a enfermaria. Chegando lá, muitas pessoas, lá é uma confusão, as pessoas tudo uma em cima da outra. E eu tinha que cuidar do Antônio porque ele não andava. E nisso lá fica pessoas que abusam de outras pessoas inocentes. Como assim? Deixa eu explicar para não haver mal entendimento. Se eu tenho dificuldade para dar banho no meu marido, eles cobram para dar banho. Se eu tenho dificuldade para levar meu marido no banheiro, eles cobram. E não é barato. Lá eles estavam cobrando R$50 para dar banho no meu marido. E eu não tinha esse dinheiro. Como eu vou dar R$50 todo dia para uma pessoa? Eu não tinha. Né? Eu estava ali, eu estava perdida também. E na madrugada, eram umas 3 horas da manhã, eu orando a Deus, pedindo ao Senhor, e o Senhor fez ele pular da cama 3 horas da manhã. É mesmo? Eu já tinha combinado com o homem de pagar os R$50 para ele. Quando foi 3 horas da manhã, o Toninho levantou. E eu falei: meu Deus, meu marido anda, ele não perdeu o jogo das pernas, porque ele tomou tiro nas costas. Então ele tomou 6 tiros. Ele tomou 2 na cabeça. Ele tomou um que veio aqui no braço. Ele tomou 2 nas costas. E tomou um no peito. Nossa! O da cabeça, os 2 da cabeça, um entrou aqui e saiu aqui. Foi aonde o Antônio ficou cego. Né, Antônio? Ele não enxerga. Atravessou mesmo? Atravessou. Tanto que eles arrancaram a bala que ficou alojada aqui. Porque aqui é muito duro, né? E a bala tinha ficado alojada. Rachou o crânio dele. E não pôde fazer a operação. Porque era muito risco. O Antônio ficou louco completamente. E quando eu descobri que ele estava cego, que fez o mapeamento
o oftalmo, eu fiquei muito chateada. Eu chorava muito. Mas quando Deus tem um plano e quando você é servo de Deus, você sabe como Deus está agindo. Então eu falei, se a cegueira dele é propósito do Senhor na minha vida, que assim seja. Se tudo que está acontecendo aqui, se está a mão do Senhor, só me mostra a mão do Senhor comigo, aqui nesse lugar. Então ele levantava, a gente tomava banho, ele comia, ele bebia. Irmão, Deus tem cuidado da gente, né? Em meio a tantas tribulação, a tantas coisas, e eu ganhei 6 almas para Jesus ali. São pessoas que viviam sem Jesus e precisavam ouvir a palavra de Deus. E eu lembro que na semana que eu fui lá na polícia saber o que realmente tinha acontecido com meu marido, por isso que eu falo, quando o Senhor está no propósito e quando o Senhor está cuidando, não meta a mão, não invada, deixa Ele trabalhar, não vai tirar satisfação com seu inimigo, deixa que o Senhor vai cuidar. Então eu lembro quando eu fui lá para perguntar às pessoas se viram alguma coisa, os bandidos foram até nós. E quando eles foram até nós por 2 vezes para tentar nos matar, eu e o Antônio, lá naquele hospital. E a mão de Deus, os cegaram eles. Porque eles não conseguiam ver a gente lá. Mas você chegou a ver assim? Eu cheguei a ver frente, o bandido na porta conversando com a enfermeira, perguntando por nós. Eu dobrei meu joelho e fui orar. Eu falei assim, eu não tenho ninguém aqui. Eu não moro aqui. O que esses bandidos que é atrás de mim e do meu marido, o que ele fez, meu Deus? Foi aí que eu entendi. Não se meta onde Deus está trabalhando. Não se meta nos propósitos de Deus. Deixa Ele agir. Então foi aí que Deus me mostrou que quando você está entregando tudo na mão de Deus, você não tem que se intrometer, colocar a mão naquilo que é santo, que é de Deus. Então deixa Ele agir. Então eu fui e nessas 2 vezes eu orei e contava para as pessoas o Salmo 91, porque é o salmo que me fortaleceu muito. E eu falei, eu sobrevivi, porque o Senhor tem me guardado nas asas da sombra do Onipotente. E quando essa semana e a médica não queria dar autorização para a gente ter alta, porque quando Deus fala, tudo no meu tempo, então o tempo é dele, não é meu. Então eu ficava querendo vir embora logo, por causa que eu já não tinha mais condições de ficar ali com ele. Uma, que eu sou humana e sou fraca, e sou falha, e senti medo. Por mais que eu estava com um Deus todo poderoso, todo maravilhoso, me protegendo, mas eu, Maria Elisângela, tive medo. Ainda mais que eles estavam ali, né? Rodeando vocês. Rodeando a gente. Eu queria que você queria sair dali rápido, né? Rápido. Pra eles não ficarem indo lá, né? É. Aí a médica falou comigo, a injeção que ele toma por causa do cérebro custa R$1.500. A senhora tem condições de dar isso para ele todos os dias? Eu falei, eu não tenho condição. Todos os dias? Todos os dias ele tomava essa dose dessa injeção. Mas era R$1.500 por dia? É, por causa da inflamação. Meu Deus. E eu falei assim, eu não tenho condição. Ela pegou e falou assim, então eu não posso liberar a senhora, porque ele precisa tomar. Aí eu fui pro joelho novamente. Toda vez que você receber um não, você vai pro joelho. Por quê? O céu vai falar para você. Deus vai falar para você o porquê do não. Eu ainda tinha muita coisa para fazer ali. Enquanto eu não terminei todo o trabalho que o Senhor Jesus Cristo me ordenou fazer ali, que era ganhar aquelas almas para o Senhor, que era falar do amor de Deus, eu não pude ser liberada. E aí, quando Ele me liberou, eu vim embora e trouxe o meu marido. E aí já começou outra luta aqui em Confins. Porque quando eu cheguei aqui, eu tive dificuldade, porque ele ficou louco. Ele ficou muito louco, ele queria subir nas coisas, ele queria atravessar as paredes. E o processo, Deus também me deu, porque Deus falou, tira todas as coisas do seu quarto. Deixa só o guarda-roupa. E aqui você vai cuidar do seu esposo, você vai ganhar ele para mim. E foi isso que aconteceu. Hoje meu esposo é passado pelas águas, aceitou a Jesus. E é o meu amigo de oração,
é o meu companheiro nos cultos. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer, né, que eu tenho um companheiro, um amigo. Ele me abençoa todas as noites, ele ora por mim, me abençoa. Porque a luta aqui, Maicon, não é fácil. Não é, eu imagino, mano. É. Então esse é a minha, eu só tô resumindo a minha jornada ali em Cuiabá, no acidente do meu esposo. Então eu espero que isso tudo que eu falei seja para edificação de alguém. Que alguém ouça o que Deus tem feito nessa caminhada e possa também sentir o que eu senti e saber que há um Deus que pode todas as coisas, que não adianta você ficar triste por causa da luta ou você desanimar, porque se Deus está na frente, no controle... Descansa o coração, né? Eu acredito que, como ele não era crente antes, você orava muito, né, irmã? Pela vida dele, né? Ele não era crente, então eu e uma irmã do Círculo de Oração, a saudosa Reinalva, a gente ia muito junto para a igreja e no Círculo de Oração a irmã Reinalva teve esse propósito no coração. Ela falou comigo assim: irmã Lisângela, eu sinto que você fica triste que o seu esposo não está aqui. E vamos fazer um propósito, eu junta com você. A gente vai orar pelo seu esposo. Eu jejuava pelo meu esposo, eu orava por ele, né? E foi aí que Deus teve todo esse trajeto assim para trazer ele, para ele ser esse homem aqui maravilhoso, né? Né, Antônio? Abençoado hoje aqui. É abençoado. Abençoado. Né? Acompanha isso todo dia no culto, todo dia os dois estão lá presentes, né? Dá lá uns glória, né, Tony? Uns glória pra Jesus. Dá uns glória pra Jesus e é muito edificante, né, a história de vocês dois, né? Quando desceu nas águas, né, a igreja também se alegrou. Se alegrou. Era uma coisa que a irmã queria. Isso, né? muito no meu coração. Glória a Deus. Meu coração. E agora, nós andamos juntos aí pela essa cidade de Confins, essa cidade maravilhosa, que esses habitantes maravilhosos, um povo recolhedor, né? Um colhedor que colhe as pessoas e ajuda muito. E estamos aí nessa caminhada, né, com Cristo. E agora, gente, o caminho agora é a terra de Canaã, né? Glória a Deus. É um testemunho muito vivo para nós, né, pra gente mesmo refletir, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas, né, irmã, saudáveis, mas não querem ir pra igreja, né? Isso. Esperem as coisas apertar primeiro para depois ir. E assim, por mais que você esteja passando, né, ou tem alguma coisa que te incomoda fisicamente, não reclame, porque olha pra você ver o agir de Deus na vida dele, né? É assim, eu acredito que Deus prefere ele com toda essa situação, né, na presença de Deus, do que ele saudável e morto pelo mundo. Porque o mundo queria matar ele, o diabo queria acabar com a vida dele, né? E Deus fez uma forma extraordinária, falou: não, eu tenho um plano na vida dele. Né? Então, assim, por mais que teve algumas sequelas, né, irmão? Isso aí é para testificar, né? Isso é para glorificar o nome do Senhor, para as pessoas verem e crer realmente. Tem pessoas que precisam ver para crer. Irmão. Ver para crer. Ver para crer. E tem aquelas que acredita mesmo antes de acontecer. Isso. Né? Então isso aí é para honra e glória do Senhor, assim como o pastor Moacir também é um testemunho vivo também daquilo que Deus fez na vida dele, ele também quase morreu e hoje está aí para glorificar, dar o testemunho. Eu acredito que você como esposa vai poder dar esse testemunho para muitos lugares, eu acredito que vai edificar muitas pessoas e orientar as pessoas, né, para esses jovens hoje em dia tá numa vida complicada, uma vida difícil, no caminhos errados. Não espere, irmão, alguém fazer acerto de conta para você ir para Cristo, pode ser tarde, né? E o irmão tá vivo pela graça e misericórdia do Senhor. Todos nós, né, irmã, somos vivos por causa da graça e misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias, né? Todos os dias. E mais importante, quando você tem uma esposa, ou ao contrário, quando você tem uma mãe que ora pelo seu filho, porque para Deus não importa se você seja salvo, cego, mudo, surdo, aleijado. Para Deus o que importa é a sua alma, né? Porque o seu corpo é da terra. É verdade. Né? O seu espírito volta para Deus e a sua alma, ela volta para Deus ou ela vai para outro lugar? Então fica aí uma pergunta. Para onde irá a sua alma? Né?
E quando você tem alguém que ora por você, faça por merecer. Não espere que Deus te leve, que Deus te chama, te leve para a igreja e te chama aleijado. Não, vá por amor. Porque antigamente os velhos mais antigos, eu sou dessa época mais antiga, eles falavam, se não vem pelo amor, vem pela dor. Né? E a gente às vezes não pode nem reclamar, né, Maicon? Não pode. Exatamente. Tem gente que, não, tem uns que é mais duro ainda, falar, não, se Deus quiser me restar, eu vou pela dor, e vai insistindo, né? Aí depois sofre as consequências, aí depois não adianta chorar, aí depois você tem que refletir, mas Deus me deu a oportunidade, eu que fiquei temando, eu que fiquei insistindo, e Deus, Ele é Deus, irmãos, né? Não importa a forma como Ele trabalha para salvar a vida de alguém. É verdade. Deus é Deus. Como a palavra diz lá, né? Se sua mão te faz pecar, arranque. É mais fácil entrar no reino de Deus com a mão só do que com as duas, né? E ir pro inferno. Isso. Então, assim, se um pé faz pecar, arranque. É mais fácil você entrar aleijado no reino do céu do que ir com as duas pro inferno. Então, assim, muitas pessoas falam, por que Deus, se Deus é tão bom, por que Deus deixa essas coisas acontecer com a gente? Por que Deus deixa isso acontecer com o irmão? Né? Mas olha, isso tudo fez parte de um propósito maior para a salvação. Olha para você ver como que Deus fez. Deus permitiu que essa situação acontecesse para você ir lá edificar toda aquela família, aquele pessoal da pousada. Isso, depois te levou lá pro hospital para evangelizar, pregar para aquelas pessoas. Amém. Então assim, não envolvia só uma situação, envolvia várias. Não envolvia só uma pessoa, envolvia várias pessoas. Então assim, se a gente parar para analisar, nossa, como que Deus trabalha, a gente fica sem palavras. Sem palavras. Sem palavra. Fiquei admirado da forma. Você foi contando aí, foi passando um filme na minha cabeça, irmã. Irmão, e eu fico pensando o agir de Deus. É tão maravilhoso, é tão poderoso, que Deus preparou tudo certinho. Tudo no tempo dele. 1 mês. Foi 1 mês. Inacreditável. Em 1 mês. Foi como se fosse 1 ano para mim. De tudo que eu vivi. Não é? Imagino, viu? 1 mês. Nossa. E mais engraçado, que nessa caminhada nossa, até hoje, aqui, depois que viemos de Cuiabá, ainda passamos por alguns momentozinhos de aflição. Mas nada que o Senhor não pôde fazer por nós, nos ajudar, nos cuidar. E o meu esposo aposentou e a gente vive. Eu não parei de trabalhar porque eu preciso cuidar dele. Certo. E no cuidar dele, Deus tem providenciado tudo para nós. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Ele faz, né? E não adianta a gente querer empurrar as nossas lutas para outra pessoa. Eu casei com o Antônio. Quando o Senhor dá um casamento, é uma aliança. Então eu não podia jogar o Antônio na mão do parente, na mão da mãe, do irmão. Não. Essa luta é minha. Exatamente. Né? Eu pedi ela. Porque quando eu pedi a salvação dele, quando ele viu lá na frente que o Antônio não ia aceitar, enxergando, ele falou, não, eu vou permitir isso agora. É desse jeito. E é aí que eu vou agir. E é assim que ele faz. É verdade. E assim, igual ele ali, ele fica com o olho fechado, o que fica aberto não enxerga também? Não. Ele passou por 5 oftalmos. Todos os 5 deu perca da visão. Ele não enxerga nenhum olho. E um tempo agora que Antônio já tem a mente boa. Ele conversa bem, ele já lembra do passado. Mas antes a gente ficava trancado dentro de um quarto e ele subia nas paredes. Ele fazia as necessidades dentro desse quarto e subia nas paredes. Ele via bicho nas comidas. Então, a gente teve todo o processo para chegar até aqui. Né? Outra história, uma história também muito marcante, que depois a gente vai estar contando, né? Mas foi outra caminhada depois que a gente veio de Cuiabá para cá. Entendi. Então, assim, eu acredito que eles queriam realmente, então, acabar com a vida do irmão, né?
Não foi tipo num meio de tiroteio assim, bala perdida, Não. Queria exatamente ele. Ele. Porque lá em Cuiabá é uma cidade do Comando Vermelho. Lá eles não aceitam qualquer tipo de tatuagem. Eles não aceitam você entrar no território deles. Então Antônio, ele não sabia. Como ele não conhecia a cidade, ele chegou lá para tomar um açaí, porque ele tinha recebido o pagamento. E quando ele estava voltando, eles cercaram ele. Eu não sei a conversa que eles tiveram, porque quando eu fui lá perguntar a algumas pessoas, foi aonde eu fui perseguida. Então eu não pude mais ir lá. E o Senhor fala: vigiai e orai. Então eu tive que vigiar e não ir mais lá. Foi aí que eles vieram até mim, descobriram que eu estava nesse pronto-socorro para poder tentar executar meu marido de vez. Mas a mão do Senhor nos guardou. E a mão do Senhor estava conosco naquele momento. Amém. Muito forte. Nossa, louvado seja o nome do Senhor. Glória Deus é fiel, a Deus. irmãos. Aleluia, Jesus. Deus não dorme, né? O guarda de Israel não dorme, como sempre prego, sempre falo sobre isso, né? Por isso que a gente é bom tá ao lado daquele que nunca perdeu uma guerra, né, irmã? E é extraordinário, né? Eu tô muito edificado por isso. É a primeira vez que eu tô ouvindo a história de vocês, assim, detalhadamente, né? Deus tocou no meu coração, trouxe vocês na minha memória, né? Eu fiz o convite pra irmã e ela já tava com aquele propósito no coração, né? Se for de Deus, o Maicon vai me convidar. De novo. Vai dar esse testemunho. É verdade. E Deus é fiel, irmão. Deus tem tempo pra todas as coisas. E eu agradeço a vocês de coração por Amém. tirar um tempinho Glória lá na casa a de Deus. vocês, pra estar vindo Pra aqui gente contar. é um prazer enorme estar aqui. Eu até fiz uma cirurgia na boca, eu falei assim, eu tô até com medo, dificuldade de falar, mas graças a Deus, né? É o tempo dele, ele quer hoje e é hoje, né? É verdade. Então, gente, espero que vocês tenham sido edificados com esse testemunho, né? Quando eu falo, Deus tem uma obra na tua vida, pode agir o homem, pode tentar o que for para te abater, para te destruir, não consegue, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Não morre. E que você seja edificado em nome de Jesus. E Amém, hoje o casal Jesus. tá uma bênção na presença Glória de a Deus, Deus. né? Firme Mais e forte, firme do que né, nunca, irmão? né, bem? Cada dia mais, espertão, tem que ver sorrindo, glória. Cada dia mais é uma bênção. Então, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Né? Que Deus continue Amém. abençoando cada dia mais suas vidas. Muito obrigado por vir aqui. Amém. Tá? É uma honra, satisfação recebê-los aqui Glória no nosso a Deus. canal. Então, gente, Aleluia. compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva aí no nosso canal, ajude essa família a crescer. Compartilha, gente. É bom porque isso é gratificante. Isso aí é de Deus, é promessa de Deus na vida do irmão Maicon. E eu tenho certeza que você ouvindo os testemunhos e você passando para outras pessoas também vão ser edificadas, né, irmão Maicon? Amém, em nome de Jesus. Então, pessoal, fique com Deus. Um forte abraço para vocês. Que a paz, que excede todo entendimento, esteja dentro dos vossos corações. Glória em a nome Deus, de Jesus. em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal. Até. Com Deus. Com Deus.